E aí, meu querido Emanuel, tudo certo, meu caro? Beleza, fala aí, Gil, tudo bom? Bom demais. Estou falando aqui de Mackay, estado de Queensland, na Austrália, e você está aí no Reino Unido, é isso? Isso, eu tô falando aqui de Londres, no Reino Unido. Acabei de chegar, tô fazendo quarentena aqui. Vou ficar 10 dias no hotel, né? Já tô no meu sexto dia. Pô, legal, legal demais. E a gente estava batendo um papo aqui antes, né? A gente se conhece lá da UFMG, de BH. Você formou engenharia também, não é isso? Sim, eu fiz mecânica, né? Aí na época da engenharia, a gente chegou a fazer o Ciência Sem Fronteiras também, quando a gente foi para Irlanda. Apesar da gente ter ido para cidades diferentes, eu lembro do cara que montou a banda na época do Ciência Sem Fronteiras. Então, assim, já de vista, eu lembro muito de você lá na engenharia. Sim. E Desde depois essa aí, época, né? e depois você trabalhou num show que eu tive no interior de Minas, então foram vários encontros aí, né? Foi mesmo. Acabou que depois, eu acho que foi economia, assim, não tenho certeza. Mas aí eu Sim, lembro que eu acabei encontrando com você lá, você foi tocar, né? sim. Acabou que o Walking Samba fez bastante sucesso, né? Sim, a gente ficou popular em BH, Minas, foi bem legal. Foi uma dor no coração vir para a Austrália e ter que deixar a banda. É, não é? Mas, Imagina. né, vida que segue. E eu te chamei para bater o papo aqui, que eu achei muito relevante o que você está fazendo agora, né? Você chegou em Londres agora, porque você conseguiu uma bolsa de estudos que chama Chevening, e essa é uma bolsa que eu estava lendo mais cedo do Reino Unido, né? Que o Reino Unido dá para estudantes internacionais, é isso mesmo? Sim, o Tivni, ele é um programa que é do governo do Reino Unido, né? Da coroa britânica, em que eles oferecem uma bolsa de mestrado. Então, assim, e é uma bolsa que é totalmente paga pelo governo. Eles pagam tudo para você, né? O curso, pagam a passagem, te dá um estipêndio mensal para você sobreviver. Mas ele acontece não só no Brasil, mas em 130 países. Né? Sim. Então assim, logicamente que quando você vai fazer a inscrição, você vai concorrer só com brasileiros, né? Mas ele acontece no mundo todo. E um dos pilares do programa é exatamente fazer essa comunidade internacional, esse network de pessoas do mundo inteiro, com backgrounds diferentes, com cultura, com língua, para poder chegar e criar uma comunidade mais diversa, para poder gerar conhecimento Sim, e, e oportunidades, né, para o Reino Unido e para o seu país de origem, né? sim. E eu acho esse assunto super relevante porque eu converso com muita gente que está no Brasil e as pessoas são interessadas em conseguir uma bolsa para estudar fora, né? No Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá. Com E às certeza. vezes as pessoas não sabem por onde começar, porque realmente não tem, às vezes, um passo a passo na internet. Hoje em dia você encontra muita coisa no YouTube, no Google, mas a ideia aqui é a gente break down, né? Quebrar um pouquinho de como foi sua jornada para conseguir essa bolsa. E já aproveitando do que você falou aí, você concorre apenas com brasileiros, então tem um certo limite de vagas para o Brasil? Sim, sim, sim. Bem, assim, só então vamos contextualizar, né? Como é que eu cheguei nesse programa? Eu tive um amigo que um professor dele comentou com ele sobre esse programa. Ele tentou e chegou a passar. Aí eu conversando com ele, ele me falou da bolsa. Eu fiquei interessado, porque eu também já tinha vontade de estudar no exterior novamente. Só que realmente é um programa que ele é pouco conhecido no Brasil. É um programa que, assim, mais a comunidade acadêmica, algumas partes do governo que conhecem. Então, assim, eu fiquei interessado e comecei a pesquisar. Só que realmente na internet você acha muita informação fragmentada, você não tem muito conhecimento específico sobre a Bolsa do Tigre. Então, eu tive que tentar, vamos dizer assim, by heart, né? Tentar na raça mesmo, Na garra. na garra. Pois é. Então, assim, é, o programa ele acontece no mundo inteiro, mas, assim, cada embaixada de cada país faz o seu processo seletivo. Então, no caso do Brasil, você vai chegar, são duas etapas. A primeira etapa, você tem que responder 4 essays, e essas essays são focadas, uma é em liderança, outra em network, seu plano de carreira e seu plano de estudo. Depois eu falo mais detalhadamente sobre isso.
A essay é uma redação, correto? É uma redação de 500 palavras. Você tem que resumir isso em 500 palavras. E a segunda etapa é uma entrevista na Embaixada Britânica. No caso, né, que eu sou de Belo Horizonte, a primeira vez que eu tentei foi na Embaixada presencialmente. Agora, né, foi virtual por causa da pandemia, né? E ela fica em São Paulo, essa embaixada, lá no Brasil? Não, foi em Belo Horizonte mesmo, em Belo Horizonte. Porque, na verdade, o consulado britânico, né, é em Belo Horizonte, e a embaixada é em Brasília, e acho que o Rio e São Paulo, se não me engano. Ok. Mas, assim, então você concorre só com brasileiros. Aí, o processo que você entra é só com brasileiros. Você não está concorrendo com as pessoas do outro mundo, não. Mas ele acontece simultaneamente em 130 países. Entendi. No Brasil, são por volta de 50 vagas. Esse ano, especificamente, foram 53. Mas dá mais ou menos uns 2 mil candidatos, uma coisa desse tipo, assim. Sim. Então é bastante concorrente para pouca vaga, né? 2.000 para 50 vagas, né? Exatamente. Entendi. E você falou que são 2 etapas. A primeira são as 4 essays, que são as redações, né? Sim. E você lembra quais são os tópicos de cada redação? Sim. Não, claro que eu lembro. Eu vou até falar aqui. Eu tentei a primeira vez, caí de paraquedas, e, na verdade, eles fazem o seguinte, são 2 mil candidatos. Aí eles têm um shortlist. Esse shortlist é o seguinte, eles vão, primeiro, ler as suas essays e ver se você está no critério de elegibilidade. Então, eles dão uma filtrada inicial, aí vai ser por volta de 500 candidatos. E depois tem o shortlist, que aí é mais ou menos 3 candidatos por vaga. Esse shortlist vai para a entrevista. Então, tá. Como que você faz para ir para a entrevista, né? Você tem que responder essas essays. Nessas essays, você tem que ser muito específico em dar exemplos. Na verdade, essas essays são os pilares do programa, né? O programa Tivni, ele foi criado para você criar uma rede de network poderosa, em que pessoas do mundo inteiro, com um perfil de liderança e capacidade de network, possam se conectar para poder fazer projetos ambiciosos. Então, assim, por exemplo, o Reino Unido, ele busca pessoas que têm esse perfil e que querem atingir uma coisa grande. Então, só a nível de exemplo aqui, o presidente do Equador participou desse programa. Que legal. O presidente, se eu não me engano, acho que é Trinidad e Tobago, primeiro-ministro da Islândia já participou. Tem várias pessoas que se tornaram CEOs, primeiro-ministro, presidentes, líderes, etc. e tal. Então, a primeira S é sobre liderança. Então, você tem que ser muito específico em exemplos de liderança que você já atingiu na sua vida, né? O que você já fez. Então, você tem que, primeiro, se apresentar, né? Falar um pouco do seu background, mas focar sempre nos exemplos. Você tem sempre que dar o exemplo alinhado ao resultado. Não esquecer disso. Isso é uma dica boa também. A gente usa muito aquela metodologia STAR, né? Situation, Task, Action, Achievement e Result. Então, você não pode esquecer do result. Você tem que dar o exemplo e tem que falar, eu fiz isso e cheguei nesse resultado. Essa é uma dica de ouro para você conseguir chegar na entrevista. A segunda S é sobre o seu network. Como que você consegue fazer uso do seu network para poder atingir determinado tipo de resultado. E você tem que citar exemplos também sobre isso. Como que você já usou sua rede, como você entrou em contato com as pessoas, como que você se relaciona. Que são os 2 grandes pilares do programa, né? Network e leadership. Sim. E depois tem o plano de estudos, e esse plano de estudos é seu. Você que vai definir. Eles não vão entrar no mérito do porquê você vai estudar aquele curso, qual faculdade, etc. Isso é uma escolha pessoal sua e você tem que justificar aquilo. Você tem que embasar por que aquela universidade. Então, você Uma pergunta. Faz alguma diferença o background educacional da pessoa? Exemplificando, se o cara é médico, se a pessoa é advogada ou se é uma engenheira, faz alguma diferença? Parcialmente. Não vou dizer que isso é determinante, não, mas isso influencia. Até porque o Reino Unido ele tem as áreas prioritárias dele, né? Então, assim, você tem que estar na lista de áreas prioritárias que eles têm interesse em investir. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui para inovação.
eu vou fazer aqui Entrepreneurship and Innovation, na Sussex University. Então, assim, eles têm uma prioridade de fomentar a inovação. Assim como inovação, tem políticas públicas, tem a parte de acessibilidade, gender, igualdade de gênero, tem várias coisas. Se você fugir muito dessas áreas, for uma coisa muito diferente, pode ser que você não vá. Mas também não é determinante, não é determinante. Se você tiver um perfil muito bom de liderança, network, e conseguir justificar isso, tem grande chance de você conseguir também. Sim, legal. Pelo que você está falando, parece ser uma coisa bem high level, assim, né? Você tem que estruturar bem a sua redação, tem que ser uma coisa bem feita, né? Sim. Através de evidências, e parece ser um programa bem moderno e atualizado, né? Porque são áreas prioritárias, como você disse, né? O governo está sempre, imagino, atualizando e focado naquilo que importa para ele, né? Onde ele quer atingir. No próprio site do governo britânico, eles a cada ano vão atualizando essas áreas prioritárias para eles, né? Eles têm um planejamento de médio e longo prazo, né? Do que eles querem fomentar para o país, para o mundo. Por exemplo, eu estou na parte de inovação, na parte de desenvolvimento de produtos na área de saúde para pessoas com mobilidade reduzida. Então, eles têm uma global priority de diminuir a pobreza através de fomentar iniciativas de acessibilidade e ajudar pessoas com mobilidade reduzida. Então, eles têm várias iniciativas aqui no Reino Unido que eles querem aplicar no resto do mundo também. Entendeu? Então, eu puxei esse gancho para poder justificar a minha escolha do curso, da universidade e etc. Mas, assim, a lista de prioridades é muito grande, tem muita coisa. Então, cabe ao candidato pesquisar isso daí, tentar achar o link. Boa. Entre isso. Boa. Pode falar. Então, vamos lá. Fez as 4 redações, né? Que você falou, liderança, liderança, networking, aí depois o seu plano de estudos, né? Você vai justificar qual universidade você quer ir, por que aquela universidade, por que aquele curso, o que aquilo vai trazer para o que você quer fazer. E o último, mais importante, é o seu plano de carreira. Nessa parte é bem interessante, que às vezes é uma coisa que a gente nunca parou para pensar na nossa vida mesmo. O Tivini fez isso comigo. Eu nunca tinha feito um plano de carreira para mim de curto, médio e longo prazo. E eu tive que fazer. Então, assim, com a bolsa, com a oportunidade no Reino Unido, com esse curso, o que você vai fazer com esse conhecimento? Sim. Então, eu tive que falar, assim que eu chegar no Brasil, no curto prazo seria isso, no médio prazo seria isso, e no longo prazo seria isso. No longo prazo, cabe salientar que eles querem pessoas que tenham uma grande ambição. Você tem que mostrar que você é uma pessoa que quer aquela bolsa porque você quer realizar uma coisa grande, sabe? Sim. Que legal, velho. Muito legal. Viu? Tô te ouvindo. Congelou. Ah, tá, porque congelou seu vídeo. Não, deve ter dado um delayzinho aí. Será que... Não sei se foi o Zuckerberg que tropeçou no fio dessa vez, mas acho que não. Tropeçou no fio lá de novo, né? Mas é isso, você tem que ser uma pessoa ambiciosa, entendeu? No seu plano de carreira, você tem que ser convincente. Logicamente, você tem que vender seu peixe, né? Sim, perfeito. Legal demais. Uma pergunta que eu acho que o pessoal pode ficar em dúvida. Você falou na terceira redação que a pessoa tem que escolher a universidade. E aí quais as opções da pessoa? Todas as universidades da Inglaterra ou só as públicas? Como é que funciona isso? Na verdade, não diria que são todas, mas são quase todas. No próprio portal do Tivini, você consegue ter acesso a quais universidades são parceiras do programa. Mas, assim, só para exemplificar, Oxford, tem gente indo para Oxford, tem gente indo para Cambridge, então tem gente indo para o Ciel, né, University College London, que são universidades, assim, super renomadas no mundo, né? Mas, assim, por esse portal você consegue verificar, sabe? Os cursos e quais universidades que ofertam esse curso. Não, sensacional. Beleza. Primeira etapa, as 4 redações. Vamos supor que você, né, que foi o seu caso, passou. Como é que funciona a segunda etapa? Tudo bem. Aí a segunda etapa é uma entrevista. Antigamente era presencial e agora está sendo online. Essa entrevista, você vai, na verdade, reforçar tudo aquilo que você escreveu. Você vai defender aquilo que você escreveu, né? Logicamente, num nível mais aprofundado.
Porque aquilo que você já escreveu, eles já sabem. Eles querem aquilo que você não conseguiu escrever em 500 palavras. Então, você tem que chegar e tem que ser mais detalhista, tem que ser mais convincente nos seus exemplos. Você pode até usar os exemplos, você não precisa necessariamente ficar preso ao que você escreveu nas essays, mas você tem que ter coerência. Uma coisa que eu falo também que é muito importante é você sempre manter a coerência. Porque se você, a partir do momento que você é incoerente, você gera dúvida, aí as pessoas começam a te questionar. Então, você tem que manter a coerência. Você escreveu, o que você escreveu na primeira etapa, você tem que manter na segunda e ir defendendo. Na verdade, assim, é quase como se fosse um pitch, sabe? De uma rodada de investimento, uma coisa desse tipo ali. Eles vão te questionar sobre o porquê daquelas universidades, quem é você, o porquê daquele curso, que você tem que defender. Sim. Tem que defender. Uma dica que eu dou que funcionou para mim foi que a primeira vez que eu tentei, eu fiz primeiro as essas, quando eu cheguei na entrevista, as 3 vezes que eu tentei, eu fui para a entrevista. Mas só na terceira vez que eu fui passar de fato. Quando eu cheguei na entrevista a primeira vez, eu falei assim, que isso? O que está acontecendo aqui? Eu nem sei que entrevista é essa, quais perguntas são essas, eu estava totalmente despreparado. E depois eu fiquei pensando, pô, eu poderia ter escrito diferente na primeira etapa. Então, uma dica que eu dou é, faça de trás para frente. Começa a entrevista, né? Responda primeiro as perguntas da entrevista, resume essas respostas nas 500 palavras e se aplica. Que aí sua chance de sucesso é muito maior. Perfeito. E essas perguntas da entrevista, elas estão disponíveis publicamente ou elas são um documento que foi gerado ao longo do tempo por candidatos? Sim, são gerados por candidatos, né? Pessoas que já participaram. Você consegue achar isso na internet, no YouTube, alguns exemplos de perguntas. Apesar de que cada ano mudam algumas coisas e muda de candidato para candidato também. Lógico que tem uma estrutura mais ou menos, um esqueleto ali que é mais ou menos igual para todos. Eles sempre vão começar querendo saber de você. Eles vão te perguntar, tell us about yourself. Eles vão querer saber sobre você, mas dependendo do seu background, de como você quer, do que você quer fazer, eles vão fazer perguntas mais específicas, né? Dentro daquilo que você está querendo dizer. Se eles tiverem alguma dúvida a mais também. Por exemplo, na minha entrevista teve vários follow-ups. Então, à medida que eu fui respondendo, eles foram questionando mais coisas também. Tem gente que eu já ouvi que não teve tanto follow-up, talvez foi mais straightforward, né? Foi mais direto ali e tal. E eles não precisaram de questionar, entendeu? Mas, assim, você consegue achar esse documento, tem vários exemplos de perguntas que podem cair. Eu até já dou uma dica, não fica preocupando também em responder todas as perguntas, não, que há uma infinidade de possibilidades. Pega só as principais, para você ter uma referência, e segue nisso. Perfeito. Você foi falando aí do esqueleto, que não são perguntas fixas, mas tem um esqueleto e o pessoal já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer na entrevista. Me lembrou algumas provas de inglês que a Austrália aceita aqui para imigração, que é mais ou menos isso aí. É muito difícil você saber qual pergunta exatamente vai cair, mas se você estuda para a prova, estuda as sessões, etc., as bandas, né? Você tem noção do esqueleto, e aí você está mais preparado. Então, acho que lembra muito. É por aí mesmo, exatamente. E beleza, aí acabou a entrevista. Qual o próximo passo? Aguardar ou tem alguma outra etapa? Ô, Gil, falhou aqui, não entendi o que você falou. Fez a entrevista. Qual seria o próximo passo? Você aguarda ou tem alguma outra etapa? Não, você fez a entrevista. Aí você vai aguardar o resultado. Só que nesse meio tempo, eu já recomendo que as pessoas já vão se aplicando para as universidades, né? Porque quando vai sair o resultado, o prazo que você tem é muito curto para poder mandar as cartas de aceite da universidade. Então, assim, conta positivamente, se chegar na entrevista já com unconditional offers, né? Você já ter feito uma prova de inglês, ter sido aprovado na universidade e ter uma carta incondicional, que eles chamam, né? Quando você tem o inglês e a aprovação da universidade. Conta positivamente, se você já chegar na entrevista já com essas cartas, é um ponto positivo, pô, já fui aceito. Vamos supor, né? Pô, já fui aceito em Cambridge, já fui aceito em Oxford.
já, querendo ou não, já é uma validação grande que você tem. Mas tem gente que deixa para depois. E você tem que fazer isso quanto antes. A entrevista acontece por volta de abril. E o resultado só vai sair em junho. O resultado sai mais ou menos no meio de junho. Você tem 3 semanas para poder enviar a documentação. Então, às vezes, não dá tempo de você se aplicar para a universidade, fazer a prova de inglês, etc. Você pode já ir tomando esse cuidado, porque saindo o resultado é tudo muito rápido, o tempo de você mandar os documentos, receber a bolsa, viajar, tirar o visto, etc., é tudo muito corrido. Tá, então deixa eu clarificar uma coisa aqui, para eu ter certeza que eu entendi direito. Você tem que atacar de Sim. duas frentes. Uma, você tem que aplicar para a bolsa, que é Chevening, né, que é a bolsa, a scholarship, que eles chamam, né, que vai pagar o seu curso, vai pagar seu curso de vida, etc. Depois a gente pode falar disso. E outra frente que você tem que atacar é aplicar para as universidades que vão ou não te aceitar. São coisas separadas, que Sim, andam em paralelo. exatamente. Porque o programa, ele é só o scholarship. Ele vai te financiar. Mas ele vai te... só que a universidade tem que te aceitar. O curso que você quer fazer também tem que te aceitar. Cada universidade tem o seu processo seletivo, né? A exemplo, esse ano eu fui para Innovation Management, mas ano passado eu tentei um MBA. No caso do MBA, já é um processo seletivo mais rígido. Então eu tive que fazer uma entrevista mesmo, para cada uma das universidades, online e etc., conversar com o coordenador, foi um pouquinho mais complexo. Então, assim, por exemplo, se você quiser uma universidade muito de elite, tipo uma Oxford, uma Cambridge, então o processo seletivo é mais apertado. Pergunta. Você passa, vamos supor, você foi lá, fez na Oxford ou na Cambridge, passou, mas não conseguiu a bolsa. E aí você não tem recurso financeiro para ir. Você só avisa a universidade, não vai dar para mim, e é isso aí? Sim, porque você se aplica, eles vão te dar a carta de aceite e você tem que aceitá-la ou não. Então, no caso, se você não decidiu não estudar lá, você não tem condições, que seja, você simplesmente dá o deferral, entendeu? Você chega assim, eu não aceito esse convite, essa carta convite para poder estudar. Não acontece nada, você não está em débito. Algumas universidades pedem um valor para segurar sua vaga. Uhum. Mas aí, no caso, é só você mandar um e-mail falando, ó, eu estou aguardando o resultado do Chevening, eu vou por esse scholarship, porque eles conhecem já o processo, sabem como é que é. Então, você não precisa de pagar também, não. Sim. Agora, existe também aquele cara que foi aprovado no Chevening e não foi aprovado em nenhuma universidade? Existe. Existe Esse é o mais caso de quem triste, não né? foi aprovado na universidade, existe caso de quem não consegue ser aprovado na prova de inglês também, né? Ah, Eu então já, tem eu uma já prova vi de um caso inglês. desse. A menina, ela até passou na universidade, mas ela não conseguiu cumprir os requisitos do inglês. Aí ela não conseguiu pegar a bolsa por isso. Entendi. O requisito do inglês, ele é para a bolsa Chevening, para a universidade ou para ambos? Ó, até o ano passado, você tinha que comprovar para o programa e para a universidade. Eram notas diferentes. Mas depois da pandemia, eles retiraram esse requisito e agora você tendo a carta, você cumprindo os requisitos da universidade, para eles já está suficiente. Não tem Para mais a como bolsa comprovar já com está eles. suficiente. Entendi. Já está suficiente. Então ficou um pouquinho mais tranquilo nesse quesito. Entendi. Porque às vezes Bom, legal. acontecia da universidade ter um requisito menor do que o do programa. Acontecia. Sim, sim. Aí, entendi. Às vezes o cara passa na universidade e não passa no programa, né? Entendi. Agora, beleza, Acontecia entendi. isso. Mas Ficou claro para mim o processo. O que mais você acha que é relevante compartilhar e que pode ser uma dica para quem tem interesse de aplicar para essa bolsa sobre o processo de conseguir a bolsa e passar na universidade? Alguma outra dica, alguma outra coisa que a gente não falou? Pera rapidinho, Gil, tá falhando aqui, deixa eu desconectar meu. Alguma outra dica? Isso é porque falhou aqui, fala de novo, por favor. Minha pergunta foi essa. Alguma outra dica que a gente não conversou sobre o processo de ser aprovado tanto na Bolsa Chevening, que vai te financiar, quanto na universidade que você escolheu? Ó, a dica mais importante que eu acho é o seguinte: arrisque. Você quer realmente a bolsa? Você quer estudar? Vai lá e tenta. E não tenha medo de falhar.
porque eu só fui passar na terceira vez que eu tentei essa bolsa. E eles gostam de pessoas que tentam novamente, porque isso mostra que você é uma pessoa resiliente, que você é uma pessoa que está realmente querendo estudar fora, realmente está querendo atingir aquilo, se realmente acredita naquilo que você está dizendo. Isso é muito positivo para os avaliadores do programa. Legal. E a segunda dica que eu dou, além de você tentar ser resiliente, não se esqueça que o Reino Unido, ele não está te dando uma bolsa porque ele é legal, porque ele gostou de você. Não, quando você for fazer, aliás, quando você for fazer suas essays e responder suas perguntas, você sempre tem que pensar no giving back. O Reino Unido está te financiando, mas ele também tem que ganhar alguma coisa em troca. Então, você tem sempre que... Você não pode esquecer disso também, não. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero fazer porque vai ser bom para minha empresa. Pô, legal, muito bom, ótimo para sua empresa, mas e para o Reino Unido? E para o Brasil? Ou seja, você tem que pensar no todo, pense, né, no 360 graus. E a última dica que eu dou é arrisque, seja resiliente, não se esqueça do giving back e seja cara de pau. Seja cara de pau. Não tenha vergonha de falar inglês. Ah, meu inglês não é bom, tal. Não tem problema. Não é um programa que está avaliando o seu inglês. Ele está avaliando o seu potencial de ser uma pessoa que vai realizar alguma coisa grande. Eles não vão te excluir porque o seu inglês não é muito bom, porque você é inseguro. Você pode não passar por outros fatores, mas não vai ser pelo fator inglês. Então, se você é inseguro com o inglês, tenta assim mesmo, dá um jeito, porque eu sei de pessoas que só de ter tentado o programa, o inglês já melhorou, porque teve que estudar para entrevista, teve que fazer as essays, então uma coisa é consequência da outra, entendeu? Então não fique esperando o momento ideal. Ah, eu tenho que esperar ter um inglês. Não, tenta. Sim. O momento é agora. Legal demais essa parte da perseverança, que eles avaliam quem está sempre tentando, e ainda mais essa parte da atitude, que eu vejo isso muito na Austrália. Às vezes muita gente tem inglês muito bom e não consegue o emprego que quer, e uma pessoa que não tem um inglês tão bom, mas tem atitude, tem a cara de pau que você falou, vai lá e consegue. Né? Então, exatamente. Exatamente. Não fica pensando no momento ideal. Né? O momento é agora. Já tenta esse ano, já tenta ano que vem, tenta de novo, e por aí vai. Uma hora você consegue, você vai sempre aprimorando. Mesmo que você não passe de primeira, você vai aprender alguma coisa para a próxima. Perfeito. Você pode mudar até a sua carreira também, se for o caso. Você pode começar a estruturar a sua carreira para poder conseguir o programa. Entendeu? Às vezes, você vai, de todo o modo, você nunca vai perder, você sempre vai ganhar alguma coisa, sabe? Sim. Seja conhecimento ou que seja experiência. Você estava me falando que você tem visto até janeiro de 2023. Então, a gente está em... Você acabou de chegar aí, né? Outubro de 2021. Você tem visto para mais ou menos 1 ano e 2 meses. E você me falou que o curso dura mais ou menos 10 meses, né? No máximo, acho que 1 ano. E depois disso, você tem que voltar para o Brasil? Qual que é a regra? Sim, você tem que voltar para o Brasil. Esse programa ele é focado em você vir para o Reino Unido, aprender da cultura britânica, o conhecimento das universidades, para você trazer esse conhecimento de volta para o seu país. Uhum. Então, isso é até uma coisa também. Quando você vai fazer o seu plano de carreira, você tem que falar, eu vou dar isso para o Reino Unido e vou devolver isso para o meu país. Então, já que você tem que devolver para o seu país, você tem que voltar para o seu país, né? No caso, o Brasil, ficar no mínimo o dobro do tempo que você ficou aqui. Então, se você ficou 1 ano aqui, você tem que ficar 2 anos no Brasil, né? Sim. Mas assim, depois do programa, você pode fazer um estágio, tem essa possibilidade de você pegar um estágio na sua área, né, no que você estudou, fazer uma iniciação científica, uma pesquisa dentro da universidade também. Existem pessoas que fazem isso. Eles te dão essa margem exatamente para você, se você quiser continuar e tiver alguma oportunidade de aprender alguma coisa, né, e aprofundar na sua área, você pode ficar, mas é uma regra, né? Você tem que assinar que você é obrigado a voltar para o seu país de origem. Legal. E lembrou a regra que tinha também no Ciências Sem Fronteiras, né? Que a gente fez em 2013 para Irlanda, e também tinha essa regra, né? Você tinha que voltar para o Brasil para ficar o dobro do tempo que você estudou fora. Mas agora, me explica uma coisa, desculpa, porque não ficou claro para mim. Como que o Reino Unido ganha com você passando uma temporada aí, estudando mestrado e voltando para o Brasil?
como que ele ganha? É indireto, é direto? Não ficou claro para mim. É indireto, pode ser indireto, pode ser direto. Indiretamente, eu já te falo de cara. Se você investe numa pessoa que ela se torna presidente de um país futuramente, logicamente você vai ter muita influência sobre esse país, culturalmente e em poder, em decisão, né? Então, assim, você vê que tem muita gente do governo que acaba passando nessa bolsa, pessoas que querem se tornar, sabe, políticos e etc. No meu caso, eu falei na questão de inovação mesmo, propriamente dita, né? Porque eu quero estreitar os laços entre o Brasil e o Reino Unido no quesito de investimentos. Eu quero trazer investimentos em empresas britânicas para investirem no Brasil, para montarem sedes lá. Eu quero trazer tecnologia do Reino Unido para ser fabricado e produzido no Brasil. No caso, eu sou engenheiro mecânico e trabalho com fabricação de produtos para a saúde, né, mais focado para a parte de mobilidade. Então, assim, tem empresas aqui no Reino Unido que têm tecnologias fantásticas, fantásticas, produção de baixo custo, que você pode levar para o Brasil, fazer uma mini planta lá, transferência de tecnologia, produzir lá, e você vai ganhar royalty. E na pior das hipóteses também, mesmo que não dê certo, a gente pode fazer fóruns, trazer pessoas lá de fora, né? Aliás, no caso daqui, né? Daqui para o Brasil, para poder fazerem palestras, seminários, difundir o conhecimento, e o contrário também acontece, né? Eu tenho meu conhecimento, tenho todo o meu background, conheço pessoas, tenho network no Brasil que eu posso estar contribuindo aqui. Entendeu? Lógico, você não vai transformar o mundo sozinho, né? Mas, de grão em grão mesmo, o Reino Unido ele vai tendo essa influência e ele vai galgando essas oportunidades, sabe? Essas Sim. pessoas que vêm estudar. Não, sensacional. Agora fez muito sentido, esclareceu. Porque para mim era muito claro quando o cara saía do Brasil, estudar fora e trazia aquela ciência para dentro, né? Que era a ideia do Ciência Sem Fronteiras. Mas não ficou tão claro assim, óbvio, a pessoa ir para os Estados Unidos, desculpa, ir para o Reino Unido e depois voltar para o país de origem, não foi tão óbvio para mim entender, mas agora ficou 100% claro. Assim, eu te dou outros exemplos. Eu conheci gente que passou que trabalhava no setor de internacionalização da FAPEMIG. Então, assim, ela já lidava com essa parte de internacionalização. Então, eu quero trazer pessoas britânicas do Brasil para poder trazer conhecimento. Quero levar brasileiros lá para poder fazer esse intercâmbio. Sim. Entendeu? E é tudo uma questão de intercâmbio mesmo, né? De troca, né? Uma troca, exatamente. Não, legal demais. Exchange. Bom, acho que ficou bem claro aí. Você conseguiu clarificar bem como funciona o processo, passo a passo. Óbvio que vão surgir várias dúvidas para quem está no processo, é sempre assim, né? Mas, assim, falando agora um pouco de custo de vida, valores, né? Como funciona a bolsa, como que é o custo de vida, você consegue se manter, você tem que fazer algo a mais, como que é essa parte financeira? O programa ele cobre os seus custos como para viver uma vida de estudante, né? Ele vai pagar a sua universidade, né, o estipêndio do curso, e ele vai te dar um valor mensal para você sobreviver. Esse valor ele é um pouquinho maior para quem fica em Londres, né? Porque Londres é uma cidade mais cara, e nas outras cidades é um pouquinho menor. Mas é um valor que você consegue sobreviver tranquilamente. Logicamente, uma vida de estudante, né? Sem esbanjar demais, mas você consegue morar, você consegue pagar seu transporte para a universidade, você consegue se alimentar, ainda sobra um pouquinho para você sair, né, tomar uma cervejinha, fazer o que quer que seja. E essa acomodação, ela é provida de antemão pela universidade ou pelo programa, ou eles te dão um dinheiro e você que providencia a sua acomodação? Eles te dão o dinheiro e você tem que correr atrás de onde você quiser morar. Você pode morar na universidade, existem as acomodações da universidade, ou então, se você quiser, você pode fazer uma república, alugar um quarto, né? Dividir o quarto, uma casa com alguém, você pode até morar sozinho, se for o caso também, mas acho que geralmente o dinheiro não vai dar para isso, né? Sim. Mas sim. É por sua conta. Pô, legal demais. Legal demais. A gente está falando da Libra, né? Que é uma das moedas, até onde eu sei, mais valorizadas do mundo, né? Se não for a maior. Tá ali, viu? Junto com o franco suíço, acho que deve estar ali, viu? Sim. Pô, legal demais, Manuel. Acho que ficou bem claro tudo. Acho que deu para quem vê esse vídeo aí vai ter muitas vantagens aí para poder aplicar para o programa de Tivning. E
Pô, agradeço você ter vindo aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha relevante, fica à vontade. Agradeço você ter participado aí desse vídeo comigo. E com certeza vai ajudar muita gente que tem vontade de estudar fora e que tem vontade de fazer ativo. Sim, claro. Hoje, na verdade, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade aqui, né? A gente está trocando essa ideia, conversando aqui, depois de tanto tempo que a gente já se conheceu, né? Conversamos e tal. Acabou que eu nem fui para a Austrália, nem te encontrar, mas espero que você venha aqui no Reino Unido encontrar comigo aqui, depois que Sim, acabar esse Covid. Mas agradecer mesmo essa oportunidade de estar divulgando o programa, que eu acho que é um programa sensacional para quem tem potencial, para quem quer realizar uma coisa grande no Brasil, que a gente tem muita gente muito boa, muito inteligente, com muita capacidade, muito potencial, e às vezes o brasileiro mesmo não acredita, sabe? Não é? A diferença nossa, no brasileiro, para um britânico, para um australiano, é só o país. Mas nós somos seres humanos iguais, com o mesmo potencial. Então, assim, sim. acreditem, tentem o programa. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode falar com o Gil também, que ele fala comigo. Sim, Vou pedir para me seguirem lá no meu Instagram, arroba sim. mais.innovation, innovation com 2 N's. Se tiver qualquer dúvida sobre o programa, pode mandar mensagem lá. E, e é isso. Sim. Gostaria mais era de agradecer mesmo. Obrigado, viu, Gil? Tranquilo. Na hora que eu for postar o vídeo, eu vou colocar na descrição o seu Instagram, seu LinkedIn, todos os dados certinhos. Show. Você me manda que vai ficar tudo registrado lá. E sobre o que você falou, eu queria comentar a última coisa do brasileiro ter o mesmo potencial, né, do britânico, do americano e do australiano. Pela minha experiência, eu diria que se bobear ainda até maior, viu, a capacidade do brasileiro. Acho que pelas condições adversas que a gente tem lá, que a gente tem que batalhar muito, e às vezes aqui na Austrália a luta é mais fácil, sabe? As coisas já são, é um país, por ser muito rico e ter uma justiça social muito grande, as coisas são conquistadas de uma maneira bem mais fácil que no Brasil, então a gente acha que acaba até despontando um pouco mais e sendo mais ambicioso. Pelo que eu vejo dos brasileiros aqui, eles são muito mais ambiciosos que os australianos do mesmo patamar. Eu acho que é uma questão de autoestima só, sabe? Igual exatamente o que você falou. Meu sócio, ele costumava falar sempre isso. É muito mais fácil fazer as coisas com recurso. E no Brasil a gente não tem recurso. A gente tem que se virar sem recursos, sabe? Você tem que fazer, você não tem dinheiro, você não tem ferramenta, você não tem nada, mas você tem que fazer. Então você tem que dar um jeito. Aqui você tem tudo, aí você vai fazer do mesmo jeito, muito mais fácil, talvez mais rápido, etc. e tal. Então o brasileiro às vezes não tem o autoconhecimento de que a gente tem essa habilidade. Então é uma questão só de autoestima mesmo. Não é de Sim, potencial, não é de capacidade. É de saber que a gente pode. com certeza, maravilhoso. Fechou com chave de ouro. Sucesso aí no Reino Unido. Valeu. A gente vai se falando e até uma próxima, Manuel. Valeu demais. Gil, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.